Um leão não julga uma gazela. O câncer não julga o cérebro. Eu venho dizendo isso há muito tempo. O mal não existe. Só existem ações. Nós chegamos no mesmo lugar, no topo da cadeia alimentar, só por caminhos diferentes. O meu foi mais divertido. É tudo uma piada. Tudo pelo que as pessoas lutam, tudo pelo que elas acreditam, é tudo uma monstruosa e demente farsa. Então por que você não vê o lado engraçado? Por que você não está rindo? Essas duas sentenças, mesmo que de forma isolada ou em conjunto, resumem de forma quase completa o personagem Coringa no geral, explicando o que ele é, por que ele é e o caminho pelo qual fascina o espectador. É importante entender logo de cara que o Coringa não é um personagem como todos os outros. Talvez ele se encaixe melhor na ideia de persona ou arquétipo. Perceba que, no geral, todos os personagens que são criados com algum objetivo, seja isso um objetivo interno, de evolução ou desenvolvimento, o objetivo de passar uma mensagem ou simplesmente o objetivo de fazer ou conquistar alguma coisa. Porém, fora da história, o meta-objetivo do personagem é sempre avançar a narrativa para o ponto desejado. Dessa mesma forma, o Coringa é um personagem único, porque o seu objetivo tem seu fim em si mesmo. O Coringa, como personificação do vazio e do niilismo absoluto, ou seja, da falta de sentido inerente em fazer qualquer coisa, encontra como único fim a diversão de ser o que ele já é. Segundo o conceito do eterno retorno postulado por Nietzsche, a única métrica metafísica lógica da qualidade ou valor aplicado à vida vai ser determinado por quanto o indivíduo deseja a permanência do instante que experiencia, ou seja, por quanto você quer que o momento que viva não termine ou passe. Dessa forma, o Coringa, enquanto a representação absoluta do niilismo amoral, encontra no próprio conceito de humor o valor da sua existência. Não apenas porque acredita nessa ideia, mas genuinamente porque essa ideia é o que faz toda a sua vida valer a pena. Mas o que é humor para o personagem? É fácil pensar que o Coringa é sádico simplesmente porque sim, que se diverte matando, roubando, destruindo e torturando apenas porque é maligno. Porém, não é este o caso. O Coringa não faz o mal porque é mal. Ele mesmo não acredita que o mal exista e esse é o ponto do seu personagem. O Coringa faz o mal porque fazer o mal é exatamente onde mora o seu humor. Segundo a ideia costumadamente atribuída a Schopenhauer, o humor está na percepção de algum absurdo, ou da inconsistência entre a ideia que temos na cabeça de um conceito e o que vemos na realidade de fato, ou seja, de uma mancha feita numa ideia antes imaculada. A ideia que é destruída pelo seu personagem é a ideia de sentido humano de forma absoluta. O Coringa ri, pois, do seu ponto de vista, tudo é trivial e inconsistente. Enquanto humanos, para conseguirmos viver de alguma forma, precisamos acreditar em algo, seja esse algum valor, como a liberdade, a bondade, a família ou o próprio bem, ou em algum objetivo, como ter uma casa, vencer na vida, enriquecer ou construir uma família, o Coringa subverte completamente essa expectativa, pois é dessa ideia de propósito que parte a indiferença e o caos do universo perante nossa existência. A figura do Coringa, muitas vezes, é de um ex-ser humano como todos os outros, que também acreditava em valores e sentido, mas que se vê em algum momento totalmente destruído pela aleatoriedade da vida. Não só pela indiferença do mundo, mas da própria realidade, do próprio universo com ele. O Coringa ri, pois encontra uma inconsistência óbvia entre o que o ser humano idealiza e acredita e a indiferença total da realidade objetiva para com isso. É nesse exato ponto que o seu personagem mora. Essa necessidade de se apegar a algum significado objetivo enquanto seres humanos torna o seu personagem numa certa antítese da humanidade. Enquanto as pessoas buscam algo, o Coringa simplesmente é. Ele encontra na celebração do absurdo da vida a única razão de existir. Mas então por que ele se importa? A verdade é que talvez não se importe. É aí que mora talvez a maior incongruência do personagem, mesmo que essa incongruência pareça proposital. Mesmo que ele pareça ser totalmente separado de qualquer crença e sentido objetivo, e que vive apenas o fim em si próprio como conceito postulado por Nietzsche, ao mesmo tempo o Coringa acredita em algo e quer provar a visão de mundo que vê como correta. Isso faz dele uma antítese humana, porém também humana em alguma medida. Segundo a filósofa e escritora Hannah Arendt, o mal não é, como o senso comum pensa, o oposto do bem, mas sendo, na verdade, a indiferença ao mesmo. Ou seja, o Coringa não se opõe ao bem, ele simplesmente o despreza. Enquanto se diverte, o personagem tenta destruir não o bem, que para ele não existe, mas a ideia, o conceito do bem, ao ponto de criar um dia um mundo à sua imagem, uma sociedade onde o ser humano não usaria mais máscaras ou viveria por qualquer regra, sendo totalmente livre e autêntico mesmo que crie uma sociedade disfuncional. Essa parte da sua persona explica a sua obsessão pelo Batman, que é para ele o oposto que no fundo ele vê como igual, que apenas segue por um caminho diferente, a representação absoluta da ordem e da moralidade, ou seja, da fé em acreditar em algum sentido. O Coringa quase transcende a sua humanidade, mas fica preso ao tentar provar a verdade da falta de sentido para o mundo, sem perceber que essa ideia é, por si só, um valor metafísico como todos os outros.
No fim, o seu personagem é incapaz de ser absolutamente livre e de se tornar, segundo Nietzsche, um super-homem, ou seja, o homem que supera a falta de sentido nihilista e cria novos valores para si e para a sociedade. É aí que mora a parte mais interessante do seu personagem, que talvez seja a sua pura essência. O Coringa é a personificação do conceito de significante vazio, uma ideia que na verdade não significa muita coisa de forma concreta e pode se encaixar em vários contextos dependendo da intenção. Embora cheio de características visuais e filosóficas marcantes, ele é um Coringa, como o nome já diz. Inspirado no conceito do bobo da corte, do trickster e da carta de baralho, um indivíduo versátil que pode se adequar a qualquer função. Sua essência, como representação do vazio, é uma resposta à sentença. Quando você olha para o vazio olha de volta para você. Porém, ao encarar o vazio, o Coringa apenas sabe rir, talvez para mascarar o seu desespero, porque, no fundo, ele nunca deixou completamente de ser humano. Já em Coringa, 2019, filme de Todd Phillips, o personagem de Arthur Fleck parece representar uma jornada, uma descida psicológica para o arquétipo de Coringa enquanto conceito. É isso que podemos concluir vista a sua transformação em um ser de identidade vazia. A princípio, ele pensa que é um ser de alegria e risos para o mundo na sua persona de palhaço, que é posteriormente substituída pela persona do comediante em ascensão. Mas tudo que Arthur acredita ser é no intuito de corroborar a ideia de identidade que ele criou para si mesmo. Ao longo do filme, o que vemos é que todos os pilares que sustentam a sua identidade vão sendo perdidos, ao ponto dele substituir, no fim, essa identidade extremamente humanista que carregava por um niilismo amoral ativo, como ele mesmo diz para o personagem Murray. Thank you. What's with the face? I mean, are you part of the protest? Or... No. No, I don't believe in any of that. I don't believe in anything. Se as ideias de identidade às quais eu acredito por toda a minha vida são falsas e uma piada para a realidade, então serei antítese ativa dessa ideia. Ou seja, ativamente não apenas não terei mais identidade, serei um vazio, mas destruirei a própria ideia de identidade humana e mostrarei como ela é sem sentido, não passando de uma piada. É aí que a obra mostra uma grande genialidade, de forma bastante inteligente, parafraseando frases de Chaplin como "a vida, de perto é uma tragédia, de longe é uma comédia". Seu niilismo completo por tudo é exposto na frase que ele diz para Murray no final do filme. Diferente do que Todd Phillips afirma posteriormente com o segundo filme, que a identidade do Coringa foi empurrada a Arthur, aqui me parece de forma muito mais natural que Arthur sim, é inspirado pelo movimento de certa forma, mas cria de forma ativa a sua entre aspas não identidade, baseando-se muito mais nos seus problemas mentais e na sua visão de mundo doentia, fruto de sofrimento, rejeição e da falta de propósito e vontade de viver que o marcou durante toda a sua vida até aquele ponto. Inclusive, é talvez Arthur e talvez as concepções possíveis desse filme que permitam que exista uma versão do Coringa mais próxima possível do conceito em si. Ali, naquela cena final, onde ele ri no hospício, dentro da minha interpretação pessoal, claro, ignorando a sequência, pois ela mata qualquer ambiguidade possível e desfaz essa cena final, é muito interessante a ideia não só de que todo o filme é uma criação da mente daquele personagem específico que está ali no final, que é de fato Coringa, mas que possivelmente ele mesmo é uma criação da sua própria insanidade. Nunca houve algum Arthur Fleck. Aquele é um ser que conhece, mas ignora a diferença entre realidade objetiva e subjetiva. Pois se tudo é caótico e aleatório, qual seria o valor da realidade acima da fantasia? E se a realidade só existe à medida que é observada, qual a diferença entre ela e um sonho? Essa ideia é um núcleo solipsista que fica muito interessante de ser aplicado nessa interpretação, pois a partir disso, ele viveria apenas imaginando diversas vidas e os roteiros que o interessam. Esse personagem, essa versão do Coringa, não precisaria provar a sua visão para o mundo, ser um gênio do crime ou superar o Batman como é nos quadrinhos. Talvez este Coringa seja um super-homem por definição, um super-homem solipsista, onde para ele, a realidade é uma fantasia como qualquer outra. Como dito pelo personagem de Satã em O Extremo Misterioso, a vida em si é uma ilusão, um sonho, ficção, só há você, sua experiência e o vazio eterno. Porém, se você é a própria experiência, logo, só há você e o vazio. Essa filosofia possivelmente poderia ser a mesma visão desse personagem. Um personagem que encontraria de forma completa o seu fim na existência imediata, na sua fantasia eterna de ser o que quiser, no momento que quiser. Ele seria, ao mesmo tempo, o trickster, o bobo, o gênio protagonista e o único senhor da sua verdade. Um ser que faria a sua vida valer a pena a todo instante. Esse ser não possuiria, mas ao mesmo tempo possuiria origem, e assim como o próprio conceito da carta e da palavra, ele simplesmente seria, ele simplesmente é, sendo tudo e nada ao mesmo tempo. Essa interpretação explicaria o quão deslocado o personagem está ali no final do filme, e o quanto seu modo de agir, a sua postura e o seu jeito de ser é tão diferente do resto do longa. Aquele brilho amarelo crescente na cena final do corredor é o que mostra que a sua loucura está em ascensão cada vez mais, e a forma com a qual ele se move, imitando desenhos animados,
mostra que ele não está mais preso a nenhum tipo de padrão a cumprir, que acima de tudo, ele com toda certeza não leva a vida a sério de nenhuma forma. Talvez esse personagem que apareça nessa cena final seja a representação mais interessante, criativa e profunda que já foi feita do Coringa. Mas eu acho que é isso, obrigado pela atenção e até uma próxima.